E se vocês tivessem feito as atividades, a gente podia tirar dúvida em qualquer aula, não é isso? Não é esse o combinado? Aham. Isso. Beleza. Tem alguma coisa para mim ou segue a vida? Pelo menos da minha parte, professor, eu acho que eu vou tirar quinta-feira. Tá bom, tranquilo. Então, gente, se vocês tiverem, se vocês tiverem alguma pergunta, fica à vontade. Se não tiver, eu vou tocando o barco, beleza? A gente terminou, então, falando sobre o ciclo de vida do esquistossoma, né, que é o agente geológico aí da barriga d'água, que era um tipo de plateuminto, né, da classe trematoda. Beleza. Aí eu coloquei uma perguntazinha aqui para a gente fazer um registro aqui, né, na aula de hoje, beleza? Por que a gente chama de barriga d'água? Quer dizer, o nome barriga d'água, ele vem do edema abdominal, né, desse inchaço, dessa dilatação do abdômen. Edema é um inchaço, tá ok? Então o portador, ele tem um edema abdominal, e esse edema, ele é chamado de ascite, ok? Ele é chamado de ascite. E por que ocorre, né? Esse edema, ele acontece pelo acúmulo de líquidos dentro da cavidade abdominal. E daí o nome popular, né? Ser barriga d'água, beleza? Então, acúmulo de líquidos dentro da cavidade abdominal. E aí, galera, vem a grande pergunta. Por que acumula líquido nesse caso? Né? Por que a parasitose, a verminose, ela leva ela leva a um acúmulo de líquido na cavidade abdominal? A ideia é o seguinte, pessoal, eu falei com vocês que o verme, ele fica onde no corpo humano? Entre o fígado e o intestino. Mas dentro de quê? Eu não lembro o nome. Do sistema porta-hepático. Porta. Mas o que o sistema porta-hepático é? Ele é um conjunto de vasos sanguíneos que ligam o intestino, porta, ao fígado hepático. Beleza? Então, o sistema porta-hepático é um conjunto de vasos sanguíneos que ficam ali ligando o intestino ao fígado. Se eles estão ligando o intestino ao fígado, esses vasos, eles estão aonde no corpo? Em que região do corpo? Essa é fácil, né, segundo ano? Aonde que o fígado e o intestino estão, gente? No abdômen. No abdômen, na barriga, né? No abdômen. Então, esses vasos sanguíneos estão lá no abdômen, beleza? Dentro da cavidade abdominal. Ok. Aí, se esses vermes estão ali, do que eles estão? Eles estão se alimentando ali, certo? Então, vou botar assim, ó. Vou botar um casalzinho aqui. Então, ó, aqui tá lá o machinho e tal. E a fêmeazinha enroladinho nele aqui. Lembra que a fêmea, ela fica dentro do canal ginecóforo, que é aquela reentrância corporal que o vermezinho tem, que o macho tem, né? Onde a fêmea se aloja. Então tá aqui o casal, o macho e a fêmea. Se eles estão na corrente sanguínea, eles estão se alimentando. E eles se alimentam principalmente do quê? Eles se alimentam de proteínas do plasma sanguíneo. Quem é que sabe me dizer, galera, qual é a proteína mais abundante no plasma sanguíneo? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer alguma proteína encontrada no plasma sanguíneo? Vamos, galera, vamos relembrar esse primeiro ano aí de vocês, tem pouco tempo. Fala aí para mim. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. E ninguém vai falar comigo?
Ninguém lembra de nenhuma proteína no plasma sanguíneo? Isso, Pedro. Isso aí. Albumina. Uma das... Espera um minutinho só. Então, vamos lá. Uma das proteínas mais abundantes na corrente sanguínea são as proteínas solúveis da família das albuminas. E uma das funções da albumina, pessoal, é justamente uma regulação osmótica. Então, o que acontece? Como essa concentração de albumina ela cai em função do verme, vamos lá, hein? Vamos pensar comigo. Se a concentração de albumina no sangue ela cai em função do verme, o que acontece com a pressão osmótica nesses vasos? Mas qual é a Aumenta? função da. Calma aí, duas pessoas falaram, eu não entendi. Pode falar, Caio. Pode falar primeiro, que estava perguntando uma dúvida. Qual a função, Caio, que você falou? Então vai você mesmo, fala o que você tinha falado. É que da albumina. Não, é que eu tinha Fala. perguntado a função da. Então, a função da albumina, uma das funções principais da albumina é Não sei. dar o quê? A Tá cortando para mim, função cara. Eu acho que ele perguntou qual é a função da albumina. Então, a função da albumina é regulação osmótica. albumina. A minha fala tá cortando para vocês? Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. É só do Caio então acho mesmo. que é Acho que dele, tem uns né? Pra mim negócios tá. Tá Beleza. normal. Tá cortando? Não tá indo entrar, professor. Beleza. Então, olha só. Essa albumina ela tem uma função de regulação osmótica. Quando a concentração dela cai, o que acontece é que a pressão osmótica sanguínea cai. A consequência disso aqui, ó, é você cair, é você ter uma queda da pressão osmótica. Não sei se vocês já estudaram isso na química. Todo mundo sabe o que é pressão osmótica? Eu não lembro, lembra, não, não? eles. Pressão osmótica, galera, é uma força contrária à osmose. Osmose, todo mundo lembra o que é, não lembra? Que é a passagem de água, né, de um meio hipotônico para o meio hipertônico, etc. E tal. A pressão osmótica ela é uma força contrária à osmose. Ok? Ela é uma força contrária à osmose. Então, quanto menor a pressão for a pressão osmótica, mais fácil é a água sair daquele meio. Tá? Então, por exemplo, assim, deixa eu melhorar isso aqui para não rolar nenhuma dúvida em relação a isso. Então, ó, se você tem uma redução da concentração de albumina no sangue, isso vai levar a uma redução da pressão osmótica aqui na corrente sanguínea. Ora, se a pressão osmótica diminui, qual é a consequência disso? A consequência disso é a água sair do vaso com mais facilidade do que entrar. Então, em função dessa redução da pressão osmótica, o que vai acontecer é uma perda de líquido para os tecidos, principalmente água, né? Então, em função dessa redução da pressão osmótica, você tem uma saída de líquidos da corrente sanguínea. E esses líquidos vão para onde? Vão para os tecidos. Né? Como esse vaso sanguíneo está dentro da cavidade abdominal, esse líquido vai para dentro da cavidade abdominal, que vai ocasionar o quê? A ascite. Tudo bem? Sim. Ai.
Ficou entendido, gente, ou não? Ou ficou confuso para alguém? Eu só não entendi muito bem o final, Olha só. Se eu... da parte da água. Tá. Se eu fizer assim, ó. Lembra que esse vaso sanguíneo, ele está no sistema porta-hepático, né? Então, vaso sanguíneo do sistema porta-hepático. Se esses vasos sanguíneos ligam o fígado ao intestino, então eles estão aonde? Esses vasos sanguíneos estão na cavidade abdominal, onde o verme se encontra, né? Onde o verme se encontra. Então, eu estava falando o seguinte, quanto mais albumina tiver, maior é a pressão osmótica, aí mais difícil é sair líquido de dentro do vaso. Quando a pressão osmótica diminui, fica mais fácil o líquido sair do vaso. A água, principalmente, né? A maior parte do plasma sanguíneo é água. Então, se a pressão osmótica ela cai, ao invés do vaso absorver água dos tecidos, ele começa a perder água para os tecidos, por conta da redução da pressão osmótica. Quer ver? Deixa eu fazer um esqueminha aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vocês não estão lembrando o conceito, né, de pressão osmótica? Por exemplo, assim, ó. Deixa eu fazer aqui um recipiente. Vou fazer um recipiente. Vou dividir esse recipiente em duas metades iguais. Vou chamar de A e vou chamar de B. Essa membrana que eu estou separando é uma membrana semipermeável. Quando eu digo que uma membrana é semipermeável, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo para vocês que ela deixa a água passar, mas não deixa o soluto passar. Tudo bem o que eu estou falando? Sim. Beleza, então a água passa, mas o que está dissolvido na água não. Aí eu venho aqui, coloco 10 gramas de cola. Pode ser qualquer coisa, tá? O soluto não faz diferença, desde que seja solúvel, mas eu vou colocar aqui de sal, para ficar mais fácil. E aqui eu vou colocar 100 gramas desse mesmo sal, cloreto de sódio. Beleza. Qual é o meio mais concentrado, pessoal? Lembrando que os volumes são iguais, né? O volume de água é o mesmo. O B. O B. Então, a tendência osmótica é passar água de onde para onde? Do B pro A. Isso. Do B para o A. A Do água A vai... do B. Do do A- menos concentrado por mais concentrado. Exatamente. Osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Passa água no sentido inverso? Passa. Mas passa muito mais água de A para B do que de B para A, por conta das concentrações. Aí a minha pergunta é por que essa água passa? Essa é a pergunta. Fisicamente falando, por que essa água passa de um meio A para o meio B, em função da concentração? Por causa da pressão osmótica. Quanto maior for a concentração, maior vai ser a pressão osmótica. Então, em B, a pressão osmótica é maior do que em A. Lembrando, pessoal, que a pressão osmótica é algo que atrapalha a osmose. Por isso que é mais fácil passar água de A para B do que de B para A, porque a concentração aqui, ó, que resulta na elevada pressão osmótica, dificulta a passagem de água de B para A. Como a concentração em A é baixa, a pressão osmótica também vai ser baixa. Então, a água passa de A para B com mais facilidade. Tudo bem no conceito ou não? Tudo sim. Ficou entendido para todo mundo? Então, imagina, se a pressão osmótica aqui ela está diminuindo, a água entra ou sai do vaso com mais facilidade? Sai. Sai. Então, sai muito mais água do que entra. E esse líquido se acumula ou nas cavidades corporais ou nos tecidos.
né? Como o vaso está na cavidade, então esse líquido vai acumular nas cavidade abdominal. E vai dilatar o abdômen, né? Essa dilatação é a ascite. A gente chama de ascite. Ficou entendido? Sim, sim. Quem tinha me perguntado, falando que tinha ficado na dúvida? Eu não cons... Quando está no modo apresentação, galera, eu não consigo ver quem está falando, tá? Melissa, eu Ah, tinha Melissa, perguntado, eu tá. acho, mas agora eu entendi. Ficou claro? Ficou assim. Beleza. A outra coisa que faltou eu falar aqui foi que a gente tem 2 hospedeiros aqui no ciclo, não é? A gente tem um caramujo, que é o hospedeiro invertebrado, e tem o humano, que é o hospedeiro vertebrado. Quando a gente tem 2 hospedeiros, né, que é o caso do ciclo heteroxeno e o esquistossoma tem esse ciclo, um dos hospedeiros a gente chama de hospedeiro definitivo e o outro é intermediário. Quem vai determinar isso? Quem vai determinar isso é a fase adulta do parasita. Então, como o hospedeiro está no caramujo numa forma ainda larval, eu falo que o caramujo é o hospedeiro intermediário. Enquanto que o humano, ele ocupa o papel de hospedeiro definitivo. Ok? Sempre quem define isso é a fase adulta do parasita. Aonde o parasita estiver na sua forma adulta, é o hospedeiro definitivo, tá certo? Beleza. Pode me interromper a qualquer momento, hein? Então, vamos fazer algumas considerações aqui. A primeira consideração: como é que se dá a contaminação pelo esquistossoma, segundo ano? É cutânea, né? Não ouvi? Cutânea, pela pele. Exatamente, pelo contato e ou ingestão de água contaminada. De água contaminada com quem? Com a cercária? Isso, com a cercária, excelente. Então, contato, ingestão de água contaminada com cercárias. Ótimo. Falamos também do principal sintoma, né? Que é qual? Retenção de água? Aonde? Na barriga. Isso aí. Então, ascite é o principal sintoma, tá? Pode haver lesões hepáticas? Pode, porque o verme está muito perto do fígado, né? Então, pode sim ocorrer lesões hepáticas. Beleza? Se eu sei como eu pego, eu sei como eu evito. Então, medidas profiláticas. Para quem não sabe, profilaxia é a mesma coisa que prevenção, beleza? Então, medidas profiláticas para a esquistossomose. Lembrando da historinha do ciclo dele. Como é que vai dar? Como é que vai ser? Como é que eu contaminei a água, pessoal? Por meio de quê? Bom, pela falta do saneamento, não? Beleza. Então, eu posso pensar em medida profilática, saneamento. Quando eu penso em saneamento básico, a gente está falando exatamente do quê? Tratamento de água e esgoto? Exato. Tratamento de água e esgoto. Então, saneamento básico. Beleza, medida profilática. Outra medida profilática. Tratar os doentes. Se eu não tenho ninguém contaminado, não tem como novos contaminados aparecerem, né? Então, tratar
doentes. Beleza. Além disso, a contaminação não se dá normalmente em lagoas. Então, evitar aquilo que chamamos no interior de lagoas de coceira. Eu falei com vocês que quando ocorre a contaminação, a gente sente, né? Você tem lá a dermatite cercariana que evidencia a contaminação. Quando eu contaminado, contamino lá a água com os ovos do esquistossomo, a larva que sai já consegue infectar diretamente uma pessoa? Não. Não. Ela vai infectar quem? Caramujo. E lá vai gerar a cercária que vai me contaminar. Então, se não tiver o caramujo, eu não tenho a cercária. E aí eu não tenho contaminação humana. Então, o controle da população de caramujos também é uma medida profilática. Concordamos? Sim. Controle da população de vetores, que no caso são os caramujos. Belezinha? Alguma perguntinha? Nada? Tudo bem, eu acho. Tá de boa? Nós combinamos a prova até quinidária, não foi isso? Isso. Ok. Aí vem a terceira classe, que é a classe cestoda. Ou posso chamá-los de cestódios. Pessoal, aqui, quais são os vermes que vão entrar? Aqui a gente tem a tênia, aí tem, vamos botar assim, ó, as tênias, os equinococos, e a gente tem também o de Phyllobotrium, que a gente chama de tênia dos peixes. Que apesar do nome tênia, é outro bicho, beleza? Não é o mesmo bicho, não. O bicho que é chamado de Phyllobotrium. Beleza? Bom, o que tem de importante aqui? Primeiro, essa classe é uma classe predominantemente parasita. E esses animais, entre os plateumintos, são aqueles nos quais o tubo digestivo está ausente. Nos outros tem, né? Em cestódia, não. Então, tubo digestivo ausente. Ora, se o tubo digestivo está ausente, como é que esse animal consegue absorver alimentos? Bom, o primeiro raciocínio é, esse verme, ele fica no intestino delgado, onde nós finalizamos a digestão. Então, se a gente está finalizando a digestão, faz sentido o animal engolir comida para o tubo digestivo para digerir aquilo que já foi digerido? Faz sentido? Não. Não. Então, o que ele faz? Absorve direto pela superfície corporal. Ele não precisa ingerir nada. Onde ele está, que é o intestino, o alimento já está digerido. Então, ele simplesmente absorve. Então, absorve diretamente pela superfície corporal. Ok? Beleza. Isso aqui, galera, é considerado uma adaptação à vida parasitária, tá? A ausência do tubo digestivo é considerada uma
adaptação à vida parasitária. E aí eu pergunto para vocês assim, bom, turbelário tem tubo digestivo, trematóide tem tubo digestivo, cestódio não tem. Quem que vocês acham que é mais evoluído dentro desse grupo? Os que possuem tubo digestivo, mesmo que Por que você incompleto. acha isso? Bom, boa pergunta. Eu achei que, tipo assim, o meu primeiro raciocínio foi, ele tem mais coisa, então deve ser mais evoluído, mas provavelmente não é bem assim. O raciocínio é porque a gente tem uma tendência a pensar que o mais complexo, o que tem mais coisa, é mais evoluído. E isso não é verdadeiro, porque a gente acabou se apropriando da palavra evolução em outros contextos, né? Quando eu falo bem assim, Melissa super evoluiu como aluna, não sei o que e tal. Então dá aquela impressão que evoluir é melhorar, crescer, se desenvolver. Mas não, evoluir é mudar. É mudar. Se eu vou mudar para aumentar minha complexidade ou para diminuir minha complexidade, são outros 500. Evoluir é mudar. E quem mudou por último é o mais atual, é o mais evoluído. O mais evoluído é o mais atual. É aquilo que apareceu por último, é o mais recente. Isso que é evoluído, tá? E aí eu pergunto bem assim, o que é mais fácil acontecer? Todos os plateumintos ganharem tubo digestivo e o cestoda não, ou todos terem tubo digestivo e o cestoda perder. O que vocês acham que é mais fácil de explicar? O mais fácil seria o cestoda perder, né? Por ele ser menos. Então, se o cestoda perdeu, o que é a novidade? A novidade é a perda do tubo digestivo que existia. Concordamos? Sim. Logo, entre os plateumintos, o cestoda é a classe mais derivada, ou seja, é a classe mais atual. O raciocínio ficou tranquilo? Ficou. A gente vai ver isso em outros filos também, tá? Eu vou chamar a atenção para isso, para a gente ir se familiarizando com essa lógica aí, tá bom? Se não entendeu, por favor, se manifeste, hein? Beleza. Aqui, então, a gente já viu que tem de diferente em relação ao cestoda, né? Vamos pegar aqui aquelas espécies que nos interessam. Então, vamos começar pelas tênias. Vamos começar pelas tênias. Nós temos duas espécies que nos interessam. A tênia saginata e a tênia solium. Tênia saginata e tênia solium. Duas espécies, ok? Essas duas espécies, elas elas têm potencial para causar duas doenças, uma delas pelo menos, tá? Ambas causam a teníase, e uma outra doença chamada de cisticercose é causada apenas pela tênia solium. Então, ó, teníase, as duas causam, mas cisticercose só a tênia solium. Qual é a diferença básica entre elas? O ciclo é uma diferença básica. Então, a tênia solium, ela vai usar o porco como hospedeiro intermediário, e a tênia saginata vai usar o boi como hospedeiro intermediário. Beleza? Tênias apresentam um ciclo heteroxeno. O que significa ter um ciclo heteroxeno?
Já escrevi lá em cima, galera. O que significa ter um ciclo heteroxeno? Quando você tem 2 hospedeiros, beleza? Todo mundo me ouvindo? Tá cortando para alguém? Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Como é que eu vou lembrar disso? Vou lembrar disso assim, ó. Nata. Nata lembra o quê? Nata Leite. lembra... Leite. Leite vem de onde? Da vaca. Beleza? Então vamos fazer essa associação para sempre lembrar quem é o hospedeiro definitivo, ou quem é o hospedeiro da tênia saginata e diferenciar com a tênia sólia. Ok? Bom, sabendo disso, vamos ver o ciclo agora desses animais, tá? Aliás, não, minto. Antes disso, vamos fazer uma estrutura aqui corporal para a gente entender como é que é o animal. Olha só. A tênia, ela apresenta uma região cefálica. Vou fazer desproporcional para a gente poder enxergar. Então, ela tem uma região cefálica. Lembra do processo de cefalização que todo plateuminto tem? Lembramos? Tem um corpo. Mas é tipo, o professor, eu tenho uma dúvida. Todo Pode falar. plateuminto que tem, todo plateuminto que tem o corpo achatado ou só alguns? Isso, todo plateuminto. Ah, tá. Aliás, o nome plateuminto quer dizer isso, não é? Vermes de Isso, verme corpo. achatado, né? Isso, vermes de corpo achatado. Então, aqui, ó, eu estou me esforçando, não critiquem, uma têniazinha que eu estou fazendo aqui, beleza? Tênias, pessoal, são animais bastante grandes, tá ok? Pra vocês terem uma ideia, tênis chega aí a ter 3, 4 metros de comprimento. Tá? Então, tênis são animais, são vermes grandes. Vamos melhorar aqui. Beleza. Aí, se isso é um verme, gente, faz sentido ele ter olho? Faz? É uma pergunta, segundo ano. Acho que não. Não, né? Tá dentro do intestino, nem tem luz. Então, esse animal não tem olho, beleza? Então, o que eu vou encontrar na cara desse bicho? Eu vou encontrar várias ventosas. Várias ventosas assim, ó. Na verdade, 4, para ser mais exato. Faz sentido esse animal ter uma ventosa na cabeça? Para que serviria uma ventosa? Isso, pra ele poder se prender na Isso, parede. isso. Top, camarada, top. Então, ó, ela vai ter ventosas na cabeça que vão servir para fixação do hospedeiro. Vou botar aqui. Além disso, a gente vai encontrar ainda, nessa que eu estou desenhando, uma coroa de ganchos. Assim localizadas, beleza? Então aqui eu vou encontrar uma coroa de ganchos, e a coroa de gancho tem o gancho, né? Tem a mesma função, se prender, se fixar no hospedeiro, beleza? Então, tanto um quanto o outro tem uma função de fixação no hospedeiro. Hospedeiro. Além disso, a gente vai encontrar essa região cefálica aqui, que é a cabeça do animal,
A gente chama de escólex. Então, escólex é o nome que eu dou à cabeça do animal. Essa região aqui, ó, do pescoço, vamos falar assim, do animal, é chamado de colo. Toda vez que eu usar o termo colo, galera, eu estou me referindo à região de transição entre dois órgãos, tá? Tipo o colo uterino, por exemplo. E a gente vai ver que o corpo do animal é todo dividido assim, ó. Todo dividido assim. Essas divisões, gente, lembra do processo de estrubilização que a gente falou em quinidário? Lembramos que o pólipo se divide, aí dá origem, se segmenta, aí dá origem a medusa, jovens. Não lembro. Ah, sim. Lembramos? Sim. Então, o que está rolando aqui também é um processo de estrobilização, tá? E dentro de cada um desses segmentos, a gente vai encontrar tanto testículos quanto ovários. Então, isso significa dizer que cada estrutura dessa, cada quadradinho desse, é como se fosse um indivíduo hermafrodita. Beleza? E aí, o que acontece? Como eu estou falando... desculpa, deixa eu dar o nome aqui primeiro. Essas estruturas, elas são chamadas de proglotes, ou proglótides. Proglotes, ou proglotides, que são formados por estrubilização. Vocês estão lendo o material de apoio que eu estou deixando para vocês? Sim, esse eu não li antecedência, não. Oi? Sim, mas não li antecedência, não. Aham. Beleza. Aí eles estão sendo formados por estrubilização. Aí eu disse para vocês que eu tenho esse proglote aqui, que está aqui no comecinho, ele é chamado de proglote jovem. Jovem ou imaturo. E esse aqui que é mais quadradinho, a gente chama de proglotes gravídicos. Proglotes gravídicos ou maduros. Galera, eu falei com vocês que esses animais têm 3, 4 metros. Então, quando você olha no intestino, ele fica assim, ó, a proglótide, e ele fica todo dobrado sobre ele mesmo assim, ó. Ele fica assim, todo sanfonado. Vocês conseguem perceber que nessas regiões aqui, ó, aqui, 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 você está tendo contato de proglote? Vocês conseguem ver isso? Sim. Então, aí o que rola? Quando você tem o contato do proglote, tipo aqui, nessa região, você tem uma transferência de espermatozoide de um proglote para o outro. E aí o que acontece? Quando você tem essa transferência, quanto mais para o final do corpo do animal o proglote tiver, maior é a chance dele já ter recebido espermatozoides de algum outro proglote. E aí, galera, aqui dentro desses proglotes aqui, ó, tem vários ovos de tênia. Daí o nome proglotes gravídicos. Beleza? Então, esses proglotes gravídicos, eles estão cheios de ovos. E eles vão gradualmente se separando do corpo da tênia. À medida que os proglotes maduros vão se separando, novos vão sendo formados lá no colo do animal.
Tudo bem o que eu falei? Até aqui? Eni, só uma pergunta. Esses espermatozoides vão passar de outros, tipo, de uma outra tênia para essa tênia? Não, Da própria não. tênia? Da Dela própria mesma? tênia. Isso. Porque cada proglóide produz espermatozoides. Aí, na hora que entendi. encosta, ocorre a transferência de um para o outro. As tênias, olha só, as tênias, elas também são chamadas de solitárias. O nome popular da tênia é solitária. Por quê? Porque um verme de 4 metros, gente, ele demanda do hospedeiro muito nutriente. Imagina, não pense em humano não, mas imagina um outro animal vertebrado com 3, 4, 10 tênias no seu intestino, cada uma com 3 metros. Ele ia perder tanto nutriente que ele ia acabar morrendo. E se o hospedeiro morre, o que aconteceria com a tênia? Ia morrer também. Ia morrer também. Então, é a primeira tênia que se instala que dificulta a instalação de outras. A própria tênia primeira que se instala, ela não deixa que outras larvas se instalem, porque senão o hospedeiro morre e elas morrem junto. Entendi. Beleza? Beleza. Alguém mais? Sim, professor. Como é que é o nome desse tipo de reprodução? Estrubilização. Tá aqui embaixo. Ó. Tá aqui, ó. Professor, Oi. uma dúvida. O ciclo da tênia solium e do outro tipo de tênia, que é a saginata, Saginata. que possui. Os dois possuem ciclo heteroxênico, Cênico, ou é só isso. a Os solium? dois, os dois. Ah, tá. Beleza, Aí, o obrigado. que acontece? Os dois são tênis que nos parasitam. Aí, a saginata parasita a gente e o boi, e a solium a gente e o porco. Entendi, obrigado. Beleza? Algo mais? Só lembrando também, gente, que a cisticercose é uma doença grave. A teníase é mais tranquila de lidar. A cisticercose é uma doença que mata. Beleza? É uma doença grave. Que a gente vai falar um pouquinho dela mais lá pra frente, tá bom? Fechou? Tranquilo. Então tá bom, galera. Paramos aqui. Quinta-feira a gente volta a se falar, tá bom? Boa semaninha pra vocês. Até mais, professor. Valeu, professor. Abraço. Até Tchau, mais. tchau. Bem, Valeu, obrigada. galera. Valeu, valeu. Valeu, professor. Até mais. Valeu, gente. Bom descanso.